Olá, pessoal. Estamos começando mais um vídeo do nosso curso sobre teorias éticas e os animais não humanos. Nesse vídeo, nós vamos abordar as teorias centradas nos níveis de bem-estar de cada indivíduo. São teorias para as quais não importa apenas a soma total agregada do bem-estar, como no utilitarismo, mas importa saber o quão bem ou mal cada indivíduo se encontra. A gente vai ver nesse vídeo o que caracteriza, em termos gerais, várias dessas teorias, e depois a gente vai ver vídeos sobre cada uma dessas teorias especificamente, né? Vai ter um vídeo sobre o Maximin, um sobre o igualitarismo, um sobre o prioritarismo e um sobre o suficientismo. Tá? Então, vamos lá. Vamos entender o que essas teorias propõem a partir de uma crítica comum ao utilitarismo. Tá? Então, o utilitarismo tem sido criticado por tolerar distribuições muito desiguais do valor total. Lembrando que, para o utilitarismo, importa a soma total agregada. E essa crítica se aplica às três visões que nós vimos antes, em outros vídeos, né? Se aplica ao utilitarismo clássico, se aplica ao utilitarismo médio e se aplica àquela visão que não tem um nome, porque não é defendida em termos acadêmicos, assim, mas é uma outra visão possível, se aplica àquela visão centrada na quantidade de indivíduos com vidas positivas. Tá? E a gente vai ver um exemplo disso agora, então. Tá? Vamos lá. Então, aqui vamos ver um exemplo para ilustrar essa ideia de distribuição desigual do valor total. Então, nós temos aqui duas situações, lembrando, né? S1 e S2 são duas situações diferentes. As letras representam 4 indivíduos diferentes, A, B, C e D, e os números são os seus níveis de bem-estar. Números positivos indicam que o bem-estar é positivo, né? Que eles estão se sentindo bem, e os números negativos indicam que estão sofrendo. Nesse caso aqui não tem ninguém sofrendo nesse exemplo. Então, na primeira situação, o indivíduo A está com mais 100 de bem-estar, está muito bem, né? E os indivíduos B, C e D estão bem, mas não tão bem quanto o A, né? Eles estão muito pior do que o A. Estão o B com mais 1, C com mais 2 e o D com mais 5. Temos um total agregado aí, né, dos 100 do A, mais 5, mais 2, mais 1, 108. Né? E a média, né, a média dessa situação seria o 108 dividido por 4, né, que dá mais 27. Quantas vidas positivas temos nessa situação? 4. Né? Então, vamos ver uma segunda situação onde esse valor total é distribuído de maneira igualitária entre os indivíduos, né? Todos eles com mais 27. Novamente, né? A soma total seria igual, 108. A média também, mais 27, e a quantidade de vidas positivas também. Então, qual é a crítica? Né? Deixa eu ver se eu coloquei algum resumo aqui. Não. Mas, enfim, qual é a crítica? A crítica é que o utilitarismo clássico teria que dizer que as duas situações são igualmente boas, porque a soma total é a mesma. O utilitarismo médio também, né, porque a média é a mesma. E aquela teoria baseada na quantidade de vidas positivas também, porque temos, nas duas situações, 4 vidas que são minimamente positivas. Bom, mas temos razões para pensar que parece que S2 é melhor, né? Porque nela o valor total está melhor distribuído. Então, o que essas outras teorias reivindicam? Né? Bom, várias teorias defendem que é importante saber o quão bem ou mal cada indivíduo está. E não somente a soma total agregada, não somente a média, ou não somente a quantidade de indivíduos com vidas positivas. Os exemplos, né? O igualitarismo, o prioritarismo, o suficientismo e o maximin. São todas teorias centradas em defender a importância de o quão bem ou mal cada indivíduo se encontra. Não vou explicar essas teorias agora nesse vídeo, porque vamos ter aqui um vídeo para cada uma delas. Tá? Mas todas elas têm isso em comum, tá? De defender que importa saber o quão bem ou mal cada indivíduo se encontra. E que essa preocupação em relação ao quão bem ou mal cada indivíduo se encontra, ela não é meramente indireta à preocupação em maximizar a utilidade total ou maximizar a média, ou maximizar a quantidade de vidas positivas. Tá?
Vamos ver um exemplo em relação a isso, tá? Então, eu vou mostrar aqui uma diferença entre essas visões, o que elas defendem, e o princípio da utilidade marginal decrescente. Porque algumas pessoas podem pensar assim, não, mas isso de beneficiar quem está numa situação pior já é contemplado no utilitarismo pelo princípio da utilidade marginal decrescente. Né? Então, eu quero mostrar aqui qual é a diferença entre o princípio da utilidade marginal decrescente, tal como presente no utilitarismo, e o que essas outras visões aqui, né, o igualitarismo, prioritarismo, suficientismo e maximismo, estão propondo. Tá? Então, vamos entender o que é o princípio da utilidade marginal decrescente. Vou ler aqui. O princípio da utilidade marginal decrescente afirma que, quanto menor a quantia que alguém possui de determinado recurso, mais bem-estar gera para esse alguém uma unidade adicional desse recurso. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se alguém tem apenas 1 quilo de arroz, dar 1 quilo adicional de arroz para essa pessoa fará uma diferença positiva maior do que se esse quilo adicional fosse dado para outra pessoa que já tem 10 quilos de arroz. Então, o que diz, né, o princípio da utilidade marginal decrescente? Diz que recursos possuem utilidade marginal decrescente, ou seja, que quanto menos alguém possui de certo recurso, mais uma unidade adicional de recurso gera bem-estar ou aumentos no bem-estar, né, felicidade ou diminuição do sofrimento, do que se for dado a alguém que já tem mais desse recurso. Então, como eu disse, por que esse princípio é importante para o utilitarismo? Porque, como a meta do utilitarismo é maximizar o agregado total do bem-estar, tá? ou maximizar a média, na maioria dos casos, essa maximização, essa meta, vai ser alcançada de maneira mais eficiente se for dado mais recursos para quem está em uma situação pior. Então, na maioria das vezes, o utilitarismo prescreve também priorizar, melhorar a situação de quem tem menos recursos, de quem está pior. Então, vamos ver aqui um exemplo para ilustrar esse princípio da utilidade marginal decrescente. Depois a gente vai ver no que aquelas outras teorias que se preocupam com a distribuição do valor entre os indivíduos diferem desse princípio. O que elas têm de semelhante, mas no que elas diferem. Então, para ilustrar o princípio da utilidade marginal decrescente, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Nós temos uma situação inicial que o A tem mais 10 de bem-estar e o B tem mais 1 do bem-estar. Então, esses números são o bem-estar dos indivíduos, não são os recursos. Os recursos é o que vai ser distribuído para aumentar o bem-estar, mas os números representam o bem-estar. Então, o indivíduo A tem mais 10 e o indivíduo B tem mais 1. Né? Total agregado é 11, né? E a média é 5,5. Vamos imaginar que nós temos um determinado recurso que, se ele for dado para o A, essa mesma unidade adicional de recurso, ela vai aumentar o bem-estar do A em 2 pontos. Tá? Então, se a gente der esse recurso para o A vai ter aí vai passar de mais 10 para mais 12, né? O B continua com mais 1, a gente tem o total agregado de mais 3 e a média passa para 6,5. Mas vamos supor que, dando esse recurso para o B, porque já que ele está numa situação pior, dar o recurso para ele vai aumentar mais o bem-estar dele, por conta do princípio da utilidade marginal decrescente, né? Que quanto menos alguém tem, mais uma unidade adicional gera aumentos no bem-estar. Então, vamos supor que se a gente der esse recurso, o mesmo recurso, se a gente der ele para o B, ele vai aumentar o bem-estar do B, não em 2 pontos, mas em 4 pontos, né? Porque o B está numa situação pior. Então, se a gente der, a situação inicial era 10 para o A e 1 para o B, né? Se a gente resolve dar o recurso para o B e não para o A, a gente não vai ter essa situação aqui, então o A continua em mais 10 e o B passa de mais 1 para mais 5. Então, a gente tem um total agregado do bem-estar de mais 15 e uma média também maior de 7,5. Então, comparando essas duas possibilidades, né, ou dar o recurso para o A ou dar para o B, dado o princípio da utilidade marginal decrescente, dar o recurso para o B é mais eficiente para maximizar a soma total ou a média, porque, né, como ele está pior, o recurso adicional gera um maior aumento no bem-estar do B. Então, o utilitarismo prescreveria dar o recurso para o B, porque, desse modo, o resultado vai apresentar um maior saldo total agregado ou uma maior média. Tá? Então, veja que o utilitarismo defende dar o recurso para o B, não porque considera em si mais importante melhorar a situação de quem está pior, mas porque isso é mais eficiente, nesse caso aqui, para maximizar o agregado total ou a média. Então, enfatizando isso, né? Ó,
o utilitarismo não se preocupa diretamente com a distribuição. O utilitarismo prescreve dar o recurso para o B, porque fazer isso é mais eficiente para maximizar a soma total do bem-estar ou a média. E essa é a meta do utilitarismo. Isso é diferente de ter como meta diminuir a desigualdade ou priorizar melhorar a situação de quem está pior. No utilitarismo, essa preocupação é indireta à meta final, que é maximizar o saldo total agregado ou a média. Por exemplo, se em outra situação dar o recurso para quem já está melhor fosse mais eficiente para maximizar a soma total ou a média, então o utilitarismo prescreveria favorecer quem já está melhor. Vamos ver um exemplo para ilustrar isso. Então, nesse outro exemplo, a gente vai ter a mesma situação inicial do exemplo anterior, aqui, tá? Que era o indivíduo A com mais 10 de bem-estar, o indivíduo B com mais 1 de bem-estar, e temos um saldo total agregado de mais 11, né? E uma média de 5,5. Só que dessa vez vai ser diferente o impacto da distribuição do recurso. Vamos supor que dessa vez, que o indivíduo A, mesmo já estando em uma situação muito melhor do que a situação do indivíduo B, que o indivíduo A teria o seu bem-estar aumentado em mais pontos se ele recebesse o recurso em questão. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem lá 1 quilo de pinhão para distribuir e que o A é um fã de pinhão. O B gosta de pinhão, mas não tanto quanto o A. Então, isso significa que dar o recurso para o A vai aumentar em mais pontos o bem-estar dele do que dar o recurso para o B. E como a meta do utilitarismo é, né, aumentar o saldo total, vai prescrever, ou a média da situação, né, vai prescrever, nesse caso, dar o recurso para quem já está melhor. Então, vamos botar isso em números para entender bem. Na situação inicial, a gente tem o indivíduo A com mais 10, o indivíduo B com mais 1, saldo total agregado de mais 11, média de 5,5. Se a gente der o saco de pinhão para o A, já que ele é um fã, né, de pinhão, o bem-estar dele vai ser aumentado em 3 pontos. Tá? Então, ele vai passar de mais 10 para mais 3, já que a gente não deu nada para o B, ele continua com mais 1, saldo total agregado de mais 14 e a média de mais 7. Se a gente der o pinhão para o B, né, o bem-estar dele vai ser aumentado apenas em 2 pontos, porque ele não gosta tanto de pinhão quanto o A. Então, a gente vai ter o A continua com mais 10, né? E o B passa de mais 1 para mais 3. Então, temos um saldo total agregado de mais 13 e uma média de 6,5. Nesse caso, o utilitarismo, seja o utilitarismo clássico, seja o utilitarismo médio, vai prescrever, favorecer o A, mesmo que ele já esteja muito melhor. Por quê? Porque isso vai ser mais eficiente para maximizar a utilidade total, né, ou a média. Aquelas outras teorias que a gente viu já não defenderiam isso, defenderiam priorizar, melhorar a situação do B, porque ele está pior, mesmo que isso não fosse tão eficiente para maximizar o saldo total ou a média. Então, nos próximos vídeos, a gente vai ver qual é exatamente a diferença em relação a cada uma dessas teorias que se preocupa diretamente com a distribuição ou com bem ou mal cada indivíduo está, né, o igualitarismo, o prioritarismo, o suficientismo e o maximin, e as diferenças desses princípios entre si e em relação ao utilitarismo e esse princípio da utilidade marginal decrescente. Tá? Então, resumindo, né, veremos na sequência, nos próximos vídeos, qual é a diferença entre beneficiar quem está na pior situação por acreditar que isso é mais eficiente para maximizar a utilidade, como acontece no utilitarismo, e a diferença disso em relação às várias perspectivas que consideram melhorar a situação de quem está pior como algo valioso em si. Tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Um abraço. Tchau.